Rádio Mensagem, a rádio da Diocese. Falando de Vida especial, Semana da Mulher. Oferecimento: Ative a Saúde, Centro de Análises Clínicas Jacareí, Sidgás, La Moda, Clínica Rodrigo Fortes e Biofórmula. A Rádio Mensagem apresenta agora Falando de Vida. A cada semana, com um tema de prestação de serviços à população. Entrevistas, opiniões e a sua participação em busca de uma melhor qualidade de vida. Apresentação: Donizete Eugênio. Olá, boa tarde, meio-dia, mais 17 minutos. Muito obrigado pela sintonia. Estamos de volta com o nosso programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba. Hoje, dia 17 de março de 2000, hoje dia 16, né? Dia 16 de março de 2011 e uma quarta-feira para você. O programa Falando de Vida está só começando, com a produção e apresentação de Donizete Eugênio, direção de Fernando Menegatti, mesa de som de Robson Barros, supervisão do Padre Pedro Graciano Júnior, o Padre Pedrinho. E a propósito do nosso programa Falando de Vida é levar sempre aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere no nosso dia a dia, seja economia, social, lazer, comportamento. E nesta semana nós estamos dedicando uma semana especialíssima a você, mulher, porque é o mês da mulher, e a Rádio Mensagem, através do programa Falando de Vida, nós estamos abordando assuntos que possam justamente orientar as nossos ouvintes de todos os dias aqui no programa Falando de Vida. E no programa de hoje, Falando de Vida, nós vamos destacar um assunto super importante também aqui no programa Falando de Vida. Nós vamos falar sobre atividades físicas, alterações provenientes da gestação, dores na coluna, dores nos joelhos e na terceira idade. No programa Falando de Vida, o tema do dia. Uma das doenças mais comuns das articulações dos joelhos é a artrose, que nada mais é do que a degeneração ou envelhecimento das estruturas que compõem os joelhos, principalmente dos ossos. E o sintoma mais comum é a dor. Portanto, a dor nos joelhos é uma dor comumente relacionada à terceira idade. O Brasil deverá ser o 6º país do mundo com o maior número de idosos até 2025, segundo a Organização Mundial de Saúde. Essa projeção já serve de alerta para a artrose, problema que atinge cerca de 80% das pessoas que têm mais de 65 anos. A partir dos 40 anos, as cartilagens começam a se deteriorarem, mas a dor só aparece quando o desgaste chega aos ossos. Esse problema, a artrose, pode se agravar devido a fatores genéticos, sobrepeso e sedentarismo. Mas como posso evitar? Como prevenir? Quais as dicas de prevenção? Este é o tema do programa Falando de Vida desta quarta-feira. No programa Falando de Vida, entrevista. E muito bem, para nos auxiliar nesse tema de hoje, nós convidamos aqui o Dr. Rodrigo Fortes, ele que é fisioterapeuta, especialista em acupuntura, professor e mestre em ciências da ortopedia e traumatologia, que participa conosco mais uma vez. Dr. Rodrigo Fortes, boa tarde, obrigado pela presença, hein? Boa tarde a você e a todos os ouvintes, eu que agradeço sempre. Bom, na introdução aí no texto, a Vanessa Oliveira falava aí de que até 2025 aí 80% da população vai ter uma dorzinha no joelho. É preocupante essa preocupação mesmo? Até um determinado tempo no passado, não se preocupava muito com a terceira idade, ou com a melhor idade, como queiram, acima dos 60 anos. Só que a coisa está avançando, as pessoas estão nascendo, outras estão envelhecendo, e muitos que eram jovens, hoje já estão chegando nessa faixa. Então até a saúde como um todo, as especialidades,
volta-se para esse lado porque se torna um problema de saúde pública. Quando você tem um número excessivo de pessoas entrando nessa faixa com essas doenças que são pertinentes a essa fase da vida, e se a gente não cuida disso, vira um problema de saúde pública nacional, uma epidemia, e com certeza. Não, e até porque a expectativa de vida tem aumentado, nós teremos muito mais pessoas. Aliás, né, quando a gente chega na fase dos 40, a gente tem que se preparar para viver mais 40 anos, graças a Deus, né? Nós estamos avançando muito, né? Os cuidados preventivos, os exames, tudo que a gente faz a respeito de prevenção, hemograma, cuidado com a próstata, cuidados ginecológicos, cuidado com a mama, coração, tudo isso vai fazendo a gente avançar, não tem jeito. E os tratamentos também avançam. Agora, nós temos que sempre pensar, quando falamos de osteoartrose, que é o desgaste da cartilagem, sempre dentro de todas as articulações, onde há o encontro de um osso com o outro, cada uma das partes da cabeça do osso é protegido por um tecido chamado cartilagem. Esse tecido serve para não expor um osso contra o outro. Esse tecido ele não provoca dor, ele tem uma lisura, ele determina uma lisura no movimento, o movimento fica mais assim, mais liso, mais flexível. Só que ao longo do tempo nós vamos usando, uma cartilagem vai raspando na outra, alguns fatores aumentam a velocidade do desgaste e obviamente nós vamos nos desgastar. É sempre a questão que eu quero levantar, que eu levantei uma vez e foi fenomenal, que é o seguinte: a artrose, ela é uma regra, a dor, ela é uma exceção. Então, ter artrose não significa obrigatoriamente ter dor. Correto. A não ser que tenha uma degeneração total, uma exposição total do osso. Às vezes a dor ela acontece porque esse processo de desgaste que está ou no seu início, ou no meio, ou no fim, acontece uma questão de um processo inflamatório dentro da articulação na tentativa do seu corpo resolver aquele problema. E a inflamação é que provoca a dor naquele local. Ok, nossos telefones já estão liberados, 3954-3010 ou 3954-3011. Quem participar fazendo a sua pergunta para o Dr. Rodrigo Fortes, o verão está acabando, mas você vai ganhar um óculos de sol, hein? Vai ganhar um óculos de sol para usar no inverno, porque sempre é bom proteger também. Então, quem participar conosco hoje vai concorrer a um óculos de sol da Goldfinger. Que belíssimo óculos, hein, Lu? Que belo óculos, hein? Belo óculos. Então, 3954-3010 ou 3011. Doutor Rodrigo Fortes, para falar um pouquinho sobre a questão ainda de dores e alterações, o senhor também tem um departamento específico na tua clínica voltado à gestante. E a gente percebe que a mulher, quando está aí no seu 7º, 6º mês de gravidez, a postura, as dores aparecem no joelho. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre, logicamente, a posição, né, da mulher gestante. Então, é uma condição muito específica. Muitas modificações acontecem em relação ao aparelho locomotor, em relação, ortopedicamente dizendo, às articulações. Costuma-se dizer, às vezes, eu tenho um desvio postural gestacional. Não existe desvio da coluna durante a gestação. O desvio na coluna ele já existia antes. É que a proporção da barriga crescendo arrasta a coluna para frente. E a insuficiência dos músculos de trás em segurar a coluna reta é que determina aquele aumento do ângulo ali na coluna lombar, na parte baixa da coluna, e isso pode determinar dores lombares, dores irradiando para as pernas, formigamento, que nós chamamos de parestesia, né? São todas alterações por conta do aumento desses ângulos. Eu queria iniciar assim: quem quer e quem pretende engravidar tem que tratar, fazer uma avaliação antes, diagnosticar um problema de desvio postural antes de engravidar. Esse é o primeiro ponto. Certo. Preparar o corpo para a gestação é importante. Então, uns 2 meses antes de engravidar, marca uma consulta com um fisioterapeuta, passa, vê se não tem nenhum desvio de postura, começa um programa de equilíbrio do eixo postural, onde se vai fortalecer os músculos que serão solicitados durante o crescimento da barriga. Esse é o primeiro ponto. Para aquelas que já têm dor, né, e nós temos lá na clínica um departamento específico para gestantes, são protocolos de tratamento desenvolvidos somente para tratar a coluna e o joelho das gestantes.
Então quem já tem dor, nós temos que lançar mão da acupuntura, da fisioterapia, e o mínimo possível de medicação. É lógico que a gestante não pode se automedicar e nem o ginecologista permite que isso seja feito. Então a única terapia que pode ser usada ao longo da gestação com segurança é a reabilitação física, a fisioterapia, a acupuntura, são essas terapias que não têm efeito colateral. Mas mesmo a gestante com dores nas costas, dá para fazer um tratamento nesse período? Ela não só pode, como deve, né? Eu tenho vários pacientes hoje em tratamento que começaram o tratamento comigo durante dores na gestação. Então tiveram filho, depois nós temos um setor da clínica que vai até a casa da pessoa, ver as alterações nos móveis, a altura da bancada de trocar a criança, então fazer todo aquele treinamento de posicionamento, porque grande parte das dores, elas são geradas no ambiente da pessoa e não dentro do consultório. Então não adianta nada a gente tratar bem o paciente dentro da clínica, mas não tratá-lo no seu dia a dia. E a gestante tem que ser tratada no seu dia a dia. A pergunta aqui, Dr. Rodrigo Fortes, é da Ana Maria do Veranei Ijau, aqui da cidade de Jacareí. Ela diz que tem muitas dores no joelho esquerdo e sobe muita escada. Ela diz que tem varizes e pergunta o que é que pode ser feito para reduzir essas dores. Ana, é o seguinte, um dos grandes vilões do joelho é a escada. Esses degraus, para você transpassar, você precisa aplicar força para subir e segurar o peso para descer. Tem que ter uma postura, né? É mais perigoso descer do que subir. Para o joelho. Segurar o peso. Para o joelho, danifica mais a descida do que a subida. Só que acontece os dois, se subiu tem que descer, não tem como. Se está com dor, tem que tratar esse processo inflamatório. E isso não se trata somente com medicamentos. Os medicamentos são importantes para ter um alívio mais imediato, principalmente dentro de casa, mas é importantíssimo iniciar um processo de reabilitação física, reabilitar esse joelho, tratar a dor na primeira etapa, na segunda etapa, cicatrizar a lesão e na terceira etapa, que é o mais importante, fortalecer os músculos que vão sustentar esse joelho durante a subida e a descida da escada. Correto. Essas articulações estão sendo sobrecarregadas porque os seus músculos não têm força suficiente para segurar esse joelho, principalmente durante esse movimento de alta lesão, que é subir e descer escadas. Então você precisa de tratamento imediato, com certeza. Então varizes não tem nada a ver, né? É muito comum essa dor, da mesma forma que dor na coluna, a pessoa fala, será que eu tenho pedra no rim? A chance de você ter um cálculo renal provocando dor é menor que 5%. Né, dos pacientes que chegam ortopedicamente procurando com dor nas costas, a maioria tem dor na coluna mesmo. E o joelho às vezes acontece, começa a inchar o joelho porque está inflamado, a pessoa, não, mas eu já tive varizes, tenho problema. Pode até ter um problema vascular junto, mas problema vascular não dá dor no joelho para subir e descer a escada. Essa é uma dor bem específica, bem específica, por problema mesmo, por processo de inflamação dentro da articulação. Bom, a outra pergunta aqui é da Filomena, do 1º de maio aqui em Jacareí. Ela faz uma pergunta muito legal, porque acho que muita gente chega a reclamar de manhã dessa situação. Ela diz que quando ela acorda, ela tem muita dor de um lado da cabeça e o pescoço travado. Ela pergunta se esse pescoço travado com a dor na cabeça tem ligação com a coluna. Como é o nome da nossa ouvinte? Filomena. Filomena. Provavelmente tem ligação total, que é uma cervicalgia. A coluna ela é dividida na porção cervical, que fica no pescoço, a porção dorsal, que é atrás das costas, lombar e sacral, que fica lá embaixo. Você está com um problema na coluna cervical. Provavelmente essa coluna já está inflamada, às vezes aparece muito bico de papagaio na coluna, principalmente na cervical, que é onde a gente gira muito para um lado para o outro, olha para baixo e para cima. Ao longo da vida crescem algumas calcificações ali. E se o problema também não for no disco, em função de tudo isso, inflama o nervo que sai dali de dentro da coluna e pega toda a região de cima do ombro, subindo até em direção à nuca, passando em cima da orelha. Essa é uma dor clássica. E acontece de manhã porque você fica 7, 8 horas na mesma posição. Só que essa dor não deveria acontecer se essa coluna não estivesse inflamada, se a postura não estivesse deslocada. Então, primeiramente, tem que tratar. Segundo, adequar colchão e travesseiro para essa pessoa, que existe indicação específica de colchão e travesseiro, altura do travesseiro, textura do travesseiro, e aprender uma série de exercícios a serem feitos no período da manhã para minimizar essas dores logo quando se levanta. Maravilha. Dr. Rodrigo Fortes, vamos falar agora com São José dos Campos. A Aparecida do Jardim Satélite, ela diz aqui que ela tem artrose. Pergunta se a acupuntura é bom
para resolver esse problema da artrose? Olha, hoje, dentro dos protocolos mais modernos, não se trata mais dor crônica proveniente de desgaste articular somente com medicação para dor, medicação anti-inflamatória ou analgésica. O que se utiliza hoje corriqueiramente, os ortopedistas utilizam um medicamento que melhora a condição do líquido articular, mas que só funciona bem quando associado à fisioterapia e acupuntura. A acupuntura é padrão ouro de tratamento hoje para dor crônica. Então, a primeira coisa que a gente pensa para dor nas articulações que estão presentes há mais de 3 meses nessa articulação, primeira coisa que pensamos, a acupuntura. É uma terapia de alta abrangência, funciona muito, reduz muito a dor. A eficiência dela é grande e com efeito colateral nenhum. Então nós associamos a acupuntura com a fisioterapia e com a medicação. Aí sim, temos um efeito muito mais abrangente. Estender esse tratamento ao longo do tempo para que seja feito o controle da dor, a cicatrização da lesão e principalmente a etapa 3 do tratamento, que é o reequilíbrio das forças que vão sustentar essa articulação. A articulação ela fica debilitada por falta de força muscular. Existe uma regra para joelho: coxa forte, joelho bom; coxa fraca, joelho ruim. Essa é a regra fundamental do joelho. Só repetindo, por favor, então, doutor Rodrigo. A coxa, musculatura da coxa bem forte, joelho bom. A musculatura da coxa fraca e desequilibrada determina joelhos ruins. Ok. A pergunta agora é do Marco Antônio, do Campo dos Alemães, em São José. Ele disse que nasceu com lombalgia. Pergunta se cirurgia resolve, pois ele tem muitas dores lombares, tem dor lombar. Então, primeiro, Marco, a gente tem que saber por que é que essa lombalgia está sendo causada no seu... Ele tem um desvio na coluna. Então, desvio da coluna, né? Nós temos vários tipos de desvios na coluna, como escoliose, hiperlordose, hipercifose, e cada um desses desvios é determinada a cirurgia de acordo com o ângulo do desvio. Então, quando o desvio é muito grande, que ultrapassa o ângulo normal, existe a indicação de cirurgia. Se esse desvio não é tão grande, ao passo de ultrapassar o ângulo normal, tratamos com as terapias medicamentosas e as terapias não medicamentosas. Então, mais uma vez voltando, é importante associar o uso dos remedinhos com a fisioterapia, com a acupuntura, com a hidroterapia, com tudo que controla essa dor, mas usar tudo ao mesmo tempo. Não ficar fazendo o tratamento pontual. Então, às vezes, a dose é muito pequena para suprimir, para diminuir aquela dor. Então, um tratamento bem organizado, pautado em critérios científicos e paciência para que o efeito possa acontecer, a chance de recuperação é sempre bem grande. Dr. Rodrigo Fortes conosco, programa Falando de Vida de hoje. Ele que é fisioterapeuta, especialista em acupuntura e professor mestre em ciências da ortopedia e traumatologia, participando conosco. E as pessoas que estão ligando, participando conosco no telefone 3954-3010 e também liberado 3954-3011, vai concorrer no final do programa um óculos de sol da Goldfinger. O intervalo e já voltamos.
Muito bem, de volta com o nosso Falando de Vida, meio-dia, mais 38 minutos, semana especialíssima para você, mulher, na Semana da Mulher e também no mês da mulher aqui na Rádio Mensagem, no programa Falando de Vida. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Rodrigo Fortes, ele que é fisioterapeuta, especialista em acupuntura, professor mestre em ciências da ortopedia e traumatologia. Dr. Rodrigo Fortes, a pergunta que chega para a gente aqui sobre dor na planta dos pés e também na base do calcanhar. Tem ligação com a coluna? Como é que se trata isso aí? A dor na planta ou na sola do pé, na base do calcanhar, ela só tem ligação na coluna quando a pessoa sente essa dor irradiada desde a região de trás da coluna, passando por trás do bumbum, na panturrilha e chegando até ela no pé. Se essa dor está pontual, está só naquela região da sola do pé, provavelmente é uma fasciite plantar, que é o que? A inflamação dos tecidos que ficam ali na sola do pé em função do crescimento de uma pontinha óssea lá no calcanhar, que todo mundo conhece como esporão de calcanhar, ou esporão calcâneo. Então aquela pontinha de osso que nasce para baixo, cada vez que a pessoa pisa, esmaga os nervinhos, os tendões, os vasos, tudo que está ali embaixo dela. Então você anda o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro, chega uma hora que começa a inflamar aquilo e a inflamação vai se alastrando por toda a sola do pé. Tem que se fazer um tratamento localizado, retirar o excesso de impacto, utilizar palmilhas especiais para poder amortecer o choque do pé com o chão e um tratamento com eficiência, um tratamento com intensidade para controlar essa inflamação na sola do pé. São várias perguntas chegando aqui, doutor Rodrigo. A Cleide do Urbanova, em São José, ela diz aqui que a filha dela tem uma curvatura no pescoço e muita dor de cabeça. Pergunta se existe tratamento, se uma cirurgia é recomendada para isso, ou como é que pode ser tratado essa dor através dessa curvatura. Então, mais uma vez, se essa curvatura está acima do que nós chamamos normal, aí é um caso para cirurgia. Se ela não está acima do normal, é um caso para tratamento conservador. Tem que tratar o processo de inflamação, que a curvatura comprimiu os nervos, os discos da coluna. Primeiro trata a inflamação, controla todo esse processo de dor, cicatriza a região, e daí na terceira etapa é feita uma análise postural para saber quais são os músculos que estão falhando para deixar aquela curvatura aumentada. Porque a curvatura ela aumenta ou diminui em função dos músculos, que os músculos é quem fazem o movimento. Então o movimento ele é gerado através da força muscular. Se você tem desequilíbrio de força de um lado para o outro, de frente para trás, aumenta-se essa curvatura. Então, com o reequilíbrio desses músculos, nós conseguimos um posicionamento melhor da coluna que pode não gerar a compressão sobre os nervos e corrigir esse problema. Mas tem que ser feita a análise postural no final para fazer a reconstrução do posicionamento dessa coluna. Ok. Oriovaldo de Souza, do Palmeiras de São José. Ele diz aqui que a esposa dele tem bico de papagaio e dores intensas. Qual que é o melhor tratamento? Primeiramente, o que é um bico de papagaio? Bico de papagaio é um outro nome que é chique, né? Cada um põe um nome dependendo do lugar, tem um conhecimento popular. Então, o que lá embaixo chama de esporão de calcanhar, se for na coluna já muda o nome, já é bico de papagaio, mas é a mesma coisa. Por conta do excesso de movimentação, acontece uma calcificação na ponta do osso que é redondinho e forma um biquinho. Dependendo do movimento que se faz com a coluna, esse biquinho dá uma bicada no nervo, dá uma encostada no nervo. Quando encosta no nervo, lesiona aquela área do nervo que foi encostada e o nervo por si só já vai irradiando esse processo de inflamação perna abaixo. Pode chegar até lá embaixo isso daí. E dói muito então? Dói muito, mas o que dói não é o bico de papagaio. O que dói é o nervo que está inflamado porque num determinado momento esse biquinho encostou no nervo. Então nós tratamos a inflamação do nervo gerado pelo bico de papagaio que encostou nele. O nervo tratado, desinflamado, ele não dói mais. Então o bico de papagaio pode ter, eu tenho um monte, você tem um monte, se o Ibama pega a gente está perdido, né? Mas nós todos temos bico de papagaio. Só vai doer quando essa formação encostar no nervo. Enquanto o bico não encostar no nervo, não dói. Mas para quem já encostou, tem que tratar o processo de inflamação, utilizando-se de todas as terapias que existem. Com certeza a acupuntura e fisioterapia é extremamente indicado, extremamente eficiente para esses casos. Artrose, a Carmen do Bosque dos Eucaliptos pergunta, ela tem artrose, qual que é o melhor tratamento? Então, artrose é o que eu falei agora há pouco. O padrão ouro de tratamento hoje da artrose, quando não tem exposição do osso,
quando o ortopedista ela chega à condição de que não é necessária a cirurgia para esse caso, o padrão ouro de tratamento é usar uma droga que melhora, a gente toma, né, um sachêzinho, às vezes um comprimido, que toma-se diariamente para melhorar a condição do líquido articular, que só funciona bem se feita ao mesmo tempo a fisioterapia, a acupuntura para o controle da dor, o reequilíbrio das forças musculares, né, os músculos que atuam naquela determinada articulação tem que estar devidamente fortalecido e equilibrado, para que para todos os lados o movimento seja feito com a mesma força. Quando você tem distúrbio de força, você tem a articulação sobrecarregada. Então, fazer todo esse planejamento, aplicar o tratamento de uma forma coerente, com calma, com certeza se tem um efeito bastante eficiente. Lembrando que a artrose acontece em todas as articulações, não é só no joelho. Tem artrose na coluna, tem artrose no cotovelo, no ombro, nos dedos, qualquer lugar do corpo desenvolve artrose. Então, já como o senhor já falou sobre bico de papagaio, a pergunta da Maria Verônica aqui do Meia Lua, perguntando se bico de papagaio tem cura, então... Tem cura, com letras garrafais, tem cura. Às vezes, se for muito grande a formação, às vezes até precisa de cirurgia para corrigir, para tirar esse bico de papagaio, mas é muito difícil os casos que evoluem para cirurgia por essa questão. Tem que fazer um tratamento eficiente, às vezes o tratamento é ineficiente. Se você ficar só fazendo um tratamentozinho simples, assim, bem brando, bem suave, não vai conseguir um efeito. A gente tem que bater forte na inflamação para ela diminuir. O tratamento tem que ser intenso e muito bem desenhado, muito bem planejado. Ok. Interlagos, São José dos Campos, a Cláudia, ela diz que sente muitas dores nas juntas. Ela tem 40 anos e pergunta se isso é indício de algum problema nas articulações. Quantos anos? 40 anos. 40 anos é o começo da artrose, né? É o pico ali, é o início da artrose. Não é o pico, mas é o início, quando começa a ter algum tipo de sintoma para quem não cuidou. Eu costumo dizer que não podemos aceitar mais a condição de sentirmos dor e falarmos assim, não tem o que fazer. Não tem remédio, né? Tem o que fazer, tem remédio, né? E remédio pode ser em forma de medicamento, pode ser em forma de fisioterapia, pode ser em forma de hidroterapia, de acupuntura. Quer dizer, o leque que nós temos para tratar esse paciente hoje é enorme. Nunca se pode chegar a dizer para a pessoa que não tem o que fazer. Sempre tem o que fazer. Não fique chorando em casa com a sua dor. Procure tratamento. Pode ser que não deu certo na primeira, procura a segunda, insista. É importante isso. Legal. Doutor Rodrigo Fortes, a Irene, Jardim Independência, ela faz uma pergunta aqui, eu não sei se é da tua área, ela pergunta sobre cálcio, que se quem toma muito cálcio, se tem problemas nos rins. Geralmente o cálcio ele é recomendado pelos médicos, né? Geralmente quem controla isso, geralmente é o ortopedista e o reumatologista em relação à osteoporose. Fazendo o controle direitinho, tomando da forma que se pede, que o profissional pede, o risco de desenvolver cálculo por isso é muito pequeno, não há problema. Ok, então, doutor Rodrigo Fortes conosco aqui no programa Falando de Vida. As pessoas que participam aqui hoje pelo telefone, vocês vão concorrer aí a um óculos de sol da Goldfinger, tá ok? Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio para você. Vamos ao intervalo e já voltamos. Tem a pergunta da Maria de Fátima do Santo Inês 2, tem a pergunta da Maria Aparecida do Bosque dos Eucaliptos, tem a pergunta da Adriana do Jardim Primavera e Jacari e tem a pergunta da Ivone do centro aqui de Jacari. Já voltamos.
Muito bem, de volta com o nosso programa Falando de Vida. Esse programa tem asas, viu? Termina muito rápido, já está chegando ao final já. Hoje conversando com o Dr. Rodrigo Fortes. Ele é fisioterapeuta, especialista em acupuntura, mestre em ciências da ortopedia e traumatologia e também professor, nos auxiliando no tema de hoje. Tentar dar uma acelerada aqui, Dr. Rodrigo. A pergunta da Ivone do Centro. Ela diz que sempre teve problema na coluna, mas ela gosta muito de andar. E ultimamente ela tem muita dor no joelho. Ela pergunta se é devido ao problema na coluna. Né? Então é o seguinte, Ivone, eu vou te ensinar uma regra. Nós só podemos fazer movimento quando o movimento não nos provoca dor. Se eu ando e dói o meu joelho, e dói a minha coluna, quando eu faço aquele movimento, meu corpo está me dizendo, não é para eu andar. Eu estava te dizendo, no meu blog, na clinicarodrigofortes.com.br, tem o blog lá dentro. Quem quiser acessar, acessa. Eu estou publicando nessa semana um texto. Eu posso andar ou eu posso correr? Porque as pessoas às vezes começam a fazer uma caminhada, estão acima do peso, vê o outro correndo e quer correr também. Não é para todo mundo. Então a Ivone tem que tomar cuidado. Se está doendo, Ivone, trata primeiro, querida. Procura um tratamento, melhora as dores, some com essas dores daí, promove uma condição para que esse joelho, essa coluna possa funcionar bem e depois você vai movimentar. Ouça o que o seu corpo está te dizendo. Não faça movimentos com dor. Ok, então aqui a nossa ouvinte Maria de Fátima, do Santa Inês 2, em São José dos Campos. Diz que o marido dela tem depressão e fica só deitado e sente os joelhos adormecidos, né? E só de uma perna eles ficam adormecidos, com frequência. Tem algum tratamento e por que ele sente esta dormência? Então, provavelmente é pela imobilidade, já é o contrário da Ivone. Esse já é imobilidade. Então nós somos movimento dependentes, nosso corpo depende da movimentação para as articulações funcionarem bem. Se eu fico muito imóvel, muito tempo sentado, eu tenho uma tendência de desenvolver o processo que a gente chama de perda de flexibilidade, um enrijecimento, o enfraquecimento dos músculos. Então a falta de movimento também faz mal. Então temos que avaliar se esse adormecimento ele tem causa na coluna ou se ele tem causa localizada no joelho por falta de movimentação. E a partir de então corrigir esse problema com o que ele precisa agora. Então pode ser ou a falta do movimento ou algum tipo de lesão na coluna por ficar muito tempo sentado. A Maria Aparecida, Dr. Rodrigo Fortes, era do Bosque dos Eucaliptos em São José, ela pergunta, ela diz que tem uma dor na perna muito forte. Ela diz que tem hipertiroidismo. Ela pergunta se é por causa da hipertiroidismo que ela tem essa dor. Não, o hipertiroidismo não gera dor na perna. Provavelmente você pode ter alguma alteração na articulação, nos membros inferiores, né, nas pernas, joelho, coluna, quadril, tornozelo. Alguma dessas articulações deve estar danificado, deve estar doentinha e por isso que está gerando essa dor aí por inflamação. Então temos que fazer o diagnóstico primeiro para depois solicitar o tratamento mais adequado. A Adriana, do Jardim Primavera, em Jacareí, diz que o irmão dela está com uma dor no braço há 8 meses e agora está muito forte e ele não consegue esticar o braço. Pergunta o que pode ser. Então, Adriana, essa dor ela pode vir da coluna cervical por compressão do nervo, por uma hérnia de disco, deslocamento do disco, seja qual for a alteração, ou ela pode ser por uma simples bursite ou a tendinopatia, que as pessoas conhecem por tendinite, que também são doenças que irradiam para o braço e que quando está muito agudo, muito forte, impedem a movimentação. Temos que fazer o diagnóstico, também saber o que está acontecendo e a partir de então solicitar o tratamento mais adequado, de uma forma mais intensa. Talvez a acupuntura seja bastante indicado para esse caso. A bursite ficou muito conhecida, né, com o presidente Lula, né? Lula. Que levantava o braço. A bursite é a doença dos candidatos, né? Fica cumprimentando muito, elevando muito o ombro. Levanta muito o braço, aí, né? Aí danifica, inflama a bolsinha, né? Ou a bursa, né? Ela fica inflamada e dá a bursite, né? Tá bom, então. Eu acho que o irmão dela não deve ser candidato, não. Ah, não. A nossa ouvinte Dora, do Parque Santo Antônio, ela diz que o marido dela tem muita dor nos ossos. Já foi em vários médicos e nada resolve. Ela pergunta o que é que o Dr. Rodrigo poderia falar. Ele tem 57 anos. Então, geralmente esses casos a gente chama de poliartralgia. São várias articulações doendo ao mesmo tempo. Mais uma vez, na medicina oriental, a acupuntura é eficiente nesses casos, porque na mesma aplicação nós conseguimos tratar várias articulações. Então eu posiciono uma agulha próximo de cada articulação.
e faça a estimulação dessas agulhas. Então, de uma forma que a gente tem um tratamento que é feito com uma aplicação servindo para todas as articulações. Isso faz com que a pessoa tenha que vir menos vezes até a clínica, o tratamento seja menos dispendioso financeiramente e tudo funciona melhor. Então, eu acho importante que as pessoas procurem realmente a solucionar os seus problemas. Doutor Rodrigo, até aproveitar a tua experiência também com o esporte, né, ligado ao esporte. Por exemplo, a gente fala muito sobre dor na coluna, dores. Por exemplo, quem tem dor então na coluna, dores nas costas, então não pode praticar atividades físicas? Então, quem tem dor e essa dor é gerada pelo movimento, ou seja, eu faço um movimento, eu ando, corro, pulo, me desloco e a dor aumenta no momento em que eu faço isso, o meu organismo está me dizendo, a sua articulação não tem condições de fazer esse movimento. É isso que ele está me dizendo. Então eu não posso insistir no movimento do tipo, anda a semana inteira que talvez diminua a dor. Não, provavelmente essa dor vai aumentar. Eu tenho que naquele momento parar, procurar saber por que é que está doendo, executar um tratamento se for indicado, recuperar essa articulação, preparar ela para aquele movimento que eu quero fazer, com fortalecimentos, com alongamentos, e depois então fazer o movimento. Então corrida não é bom para todo mundo, andar não é bom para todo mundo, saltar não é bom para todo mundo. Agora a gente está numa onda das pessoas procurando atividade física, mas primeiro tem que saber que tipo de atividade eu posso fazer. Eu tenho que fazer uma consulta preventiva para poder saber se eu tenho algum problema e daí sim receber a melhor indicação. Aquela história, né? Não é correndo que eu vou manter a minha condição física da noite para o dia, né? Não, tem que ter um processo gradual. Você fortalece, você começa a andar devagar, ou andar devagar se torna rápido, você passa para o trote, continua fortalecendo a musculatura, e daí do trote passa para um pouquinho de corrida. Se não doeu, daí você vai fazer a corrida. Mas você não pode decidir hoje, acima do peso, começar o exercício com corrida. Não pode, isso nunca pode acontecer de forma nenhuma. Você falou muito de fortalecimento de musculatura, então parte pelo fortalecimento da musculatura? Joelho e coluna são órgãos, são articulações que dependem única e exclusivamente dos músculos para sustentarem. Tem que fazer reequilíbrio muscular quem quer ter joelho saudável e coluna saudável. E nessa tecla que eu bato, que tratamento convencional para dor, quando aplicamos terapia de tratamento só para dor, não fortalece músculo. O que fortalece músculo é cinesioterapia, que é fisioterapia através de movimentos. RPG, pilates, fortalecimento muscular localizado, tudo que é feito dentro da clínica de fisioterapia leva ao reequilíbrio das forças musculares. E daí a pessoa pode dar seguimento numa academia ou fazer seus exercícios convencionais, mas músculo forte, articulação saudável. Músculo fraco, articulação doente. Isso vale para o 0 até os 100 anos. Vale para todos, em todas as etapas da vida é importante ter músculo forte. E dentro do tratamento de fisioterapia tem que contemplar essa terceira etapa que deve se estender durante 60 a 90 dias de tratamento só para reequilibrar força muscular. E não podemos aceitar, mais uma vez eu repito, condição de dor e pensar, não tenho mais o que fazer. Sempre temos algo a fazer para que essa dor seja amenizada. E eu queria fechar com um pensamento para você. O meu professor no mestrado, que era uma pessoa extremamente capaz, e ele falava assim, ó, a regra é a seguinte, curar o paciente, às vezes, mas amenizar o sofrimento do paciente, sempre. Curar é exceção, mas diminuir o sofrimento, diminuir a dor, é regra, tem que ser regra. Quem quiser mais informações, pode acessar o site da minha clínica, que é clinicarodrigofortes.com.br. Lá dentro tem um íconezinho chamado blog, e no blog tem vários textos interessantes de informação, as pessoas podem dar a opinião delas, pode acessar tranquilamente, e quem quiser ligar, se você me permite, pois não. 3951-1759 é o telefone da clínica. Repetindo, 3951-1759. Se tiver qualquer dúvida, quiser marcar uma consulta para saber minha opinião, estamos inteiramente à disposição. Obrigado, doutor Rodrigo Fortes, pela participação. Eu que agradeço, um grande abraço a você e a todos os ouvintes. Muito obrigado pela participação, doutor Rodrigo Fortes, fisioterapeuta,
especialista em acupuntura e professor, mestre em ciências e ortopedia e traumatologia. Foi o nosso convidado de hoje aqui no programa Falando de Vida. Fazer o sorteio, Robinho? Vamos lá, vamos girar o globo, hein? Vamos girar o globo, fazer o sorteio. Obrigado a todas as pessoas que nos ligaram aqui por Falando de Vida. Opa, peguei aqui o número 14, a Cláudia de Interlagos, São José dos Campos. Obrigado a Cláudia. A coincidência, ano passado eu fui no Bondão, né, pro Padre Marcelo Rosa, do pessoal de Interlagos. Ano passado eu fui com o ônibus de Interlagos, de São José. Então aí a Cláudia Interlagos ganhou o óculos de sol da Goldfinger aqui no nosso programa Falando de Vida. Um grande abraço a você, vem aí o Silvio de Castro e Comunicação Total. E voltamos amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com o Jornal da Mensagem. Um grande abraço. Amanhã teremos como convidado no jornal o vereador Adriano da Ótica, que vai participar conosco a partir das 8h30. Fiquem com Deus, uma ótima quarta-feira. Tchau, tchau.